Olá, seja bem-vindo ao Com a Palavra. Hoje o nosso programa destaca a poesia como caminho transformador. Um gênero literário que surgiu antes mesmo da escrita e se fez presente em civilizações antigas. A poesia é como o poeta enxerga o mundo ao seu redor. Pinta em palavras, cenários e paisagens e ainda deposita a essência do ser humano em poemas, versos e sonetos para ilustrar sentimentos e atitudes. Conheça agora um pouco sobre o universo da poesia e dos poetas de São José dos Campos. Com a palavra, Poeta Moraes. O que pode ser considerado poesia e o que difere do poema? Nas nossas vidas, diariamente, eu considero que todos nós trazemos conosco o homo poeticus, né? Então isso é a poesia. Agora, o poema é a materialização da poesia. E é aí justamente que está o grande desafio, materializar a poesia. Porque para materializar a poesia é preciso usar os recursos de linguagem, né? É preciso ter uma bagagem também de leitura, porque você vai instrumentalizar a linguagem, né? Porque o poema, a meu ver, é a manifestação da linguagem na poesia. Quais são as características da poesia moderna? A poesia moderna é uma poesia que transgride, ela é transgressível, né? A poesia moderna ela não se atém a regras pré-estabelecidas, né? Até porque a poesia moderna ela não trabalha apenas tão somente com o código da escrita. A poesia moderna também trabalha com código visual, com código sonoro, o gráfico. Então a poesia moderna ela transita por todas as possibilidades da linguagem. Qual é o papel da poesia e do poeta? Da poesia, eu creio que é despertar a sensibilidade, despertar o olhar para o mundo. Porque como eu concebo a poesia como uma expressão da linguagem, e tudo é linguagem, desde que nós nascemos, nós convivemos com a linguagem, então a poesia ela tem consigo, né, no seu DNA, essa provocação. Ela existe para alfinetar. A todo momento ela está chamando a nossa atenção para tudo que está acontecendo. Nas diversas esferas de atuação humana, né, eu vejo muito por aí, eu vejo que esse é o papel da poesia. Quanto ao papel do poeta, né, primeiro, quem é o poeta, né? O poeta é um intérprete da multiforme floração cotidiana. Acho que o poeta é isso, né? O poeta, como eu havia comentado há poucos instantes atrás, é a antena do mundo. Então, ele rastreia, ele faz a varredura, né, do que está acontecendo no mundo, do que está acontecendo ao seu redor, na sua vida presente, e aí tendo o envolvimento dos aspectos políticos, dos aspectos sociais, dos aspectos econômicos, ideológicos, sentimentais, emocionais, ou seja, ele trabalha com tudo isso, diante, evidentemente, do seu olhar crítico, né, do seu olhar de radar, né? Ele vai fazendo a varredura. Então o papel do poeta na sociedade é justamente esse, também de provocar a reflexão, né? Provocar o seu tempo presente, provocar os seres humanos, né? Para que eles tenham compreensão do quão é complexo viver, mas o quão é possível também encontrar saídas, porque há muitas possibilidades, dentre as quais a arte, porque como dizia Ferreira Goulart, a arte existe porque a vida não basta. A vida é insuficiente. Então nós precisamos da arte. E a poesia é uma delas. Existe um movimento poético em São José? É uma cidade de grandes poetas. E aqui eu fiz até uma lista, né? É provável que alguns escaparam aqui, mas há jovens promissores poetas que estão produzindo, né? Como é o caso do Fernando Selmer, por exemplo, é um poeta imagético, né? O Fernando Selmer, ele trabalha muito com a poesia visual, né? Muito interessante o trabalho dele, né? É um pesquisador da poesia visual, da poesia imagética, né? É uma outra figura também interessantíssima, o Léo Mandi.
o Ricardo Balieiro, a Vanessa Alves, né? Uma poeta fantástica também, ousadíssima, uma poesia sensualíssima. A Maiara Árvore, outra grande poeta também. A Zenilda Lua, que muito recentemente foi homenageada aqui na Câmara Municipal. O Fernando Lopes, o Paulo Rafael, o Ricardo Jacek, Fernando Scarpel, Charles Lima, enfim, jovens poetas que estão produzindo, estão se utilizando dos meios teledigitais para a divulgação dos seus trabalhos, né? Aliás, é um meio bastante interessante para a divulgação desses trabalhos. E eles estão produzindo seus livros, participam de saraus, né? Participam de intervenções, né, poéticas, aí pelos bares da vida, né? Então, é uma geração, entre outros, né? Pelas periferias da cidade, existem os slams, né, que são aquelas disputas poéticas que acontecem, muitos jovens participando de tudo isso nas periferias da cidade de São José dos Campos, né? Então, São José é uma cidade prolífica, né? Uma cidade promissora. Então, São José tem aí, né, um leque de opções de jovens poetas que estão produzindo e estão preocupados, inclusive, com a forma poética. Eu acho isso muito interessante, né? Eles não são poetas que ficam, né, caindo naquela mesmice, naquela repetição enfadonha, entediante, né? Então, é isso que me deixa bastante animado, entusiasmado. Eu sou entusiasta desses poetas. Muito recentemente, eu tive contato também com um jovem poeta, o Turro, né? Rapaz cabeludo, né? Menino, né? E ele tem uma poesia, ele fez uma poesia recentemente. Então eu falei para ele, Turro, eu preciso me apropriar do seu poema. Ele fez um poema em 3 colunas e você pode fazer variações nas leituras do poema que ele fez. Necessariamente você não precisa fazer aquela leitura linear do poema, né? Ele quebra com isso. Agora, veja que coisa interessante, um adolescente pensando a forma do poema. Isso é maravilhoso, né? Para uma pessoa como eu que tem 60 anos de idade, você se depara com um menino que tem aí o quê? 15, 16 anos, e pensando a forma poética, né? Quer dizer, é maravilhoso, né? Ousado, atrevido, né? Insinuante na forma de construir o poema, maravilhoso. Então eu estou muito entusiasmado com a produção poética em São José dos Campos. Eu creio que a gente precisa agora desenvolver políticas públicas para que as escolas públicas tenham acesso a eles, né? As universidades também, né? A gente precisa interagir mais, né, essas manifestações com o público jovem, né? Eu acho que é importante a visita desses poetas às escolas, às universidades, né? Fazer essa interação. Qual é a importância do estudo da poesia na escola? Grande, né? Porque se a poesia é a expressão da linguagem, quanto mais, né, crianças, adolescentes e jovens têm acesso, mais eles ficam envolvidos, né? E mais eles têm percepção do quão a linguagem é dinâmica. E quanto mais você se apropria da linguagem, mais evidentemente você está apto a fazer uma interpretação lúcida e sensata do mundo do qual você faz parte. Então eu creio que a prática da poesia na escola é tão necessária como a prática da educação física, né? Porque o físico não está descolado do intelecto. Intelecto e físico caminham juntos, né? Então eu creio que a poesia ela é, sem dúvida alguma, uma ferramenta que contribui para alargar os horizontes, para tornar a vida mais lúcida. Me compreende? Então eu vejo muito por esse lado. Daí a imprescindibilidade da poesia. Ela é fundamental, né, para despertar o lúdico, né, para despertar a sensibilidade, a emoção, né, o sentir o mundo. Fundamental. Nesse primeiro bloco, descobrimos o caminho para a poesia. Também conhecemos os nomes de quem compõe o movimento poético atual em São José dos Campos. E você vai saber também como a poesia entrou na vida do poeta Moraes. Não saia daí, é daqui a pouco. O
Com a Palavra está de volta e neste bloco o poeta conta como o incentivo à leitura foi fundamental para a sua descoberta e como as influências familiares o levaram à criação poética. Com a Palavra, Poeta Moraes. Quando e como foi o seu primeiro contato com a poesia? Tudo começa tendo acesso ao universo dos livros. Eu tive a felicidade de conviver com um pai que gostava muito de ler jornal, a literatura jornalística, né? A Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, né? Ele gostava de ler, né? O Globo, o Jornal do Brasil, que já acabou, enfim. Então, a literatura jornalística era uma literatura muito rica, né? Os cadernos de cultura eram maravilhosos. Você tinha contato com grandes cronistas, grandes romancistas, poetas, enfim. Então, meu pai gostava muito de ler jornal, e isso é uma referência. E a minha mãe, por sua vez, gostava muito de ler histórias para a gente, né? Para mim e para o meu irmão. Mas eu me encantei com esse universo, né? E aí a minha avó também era uma sonetista, a minha avó também era uma leitora inveterada, lia tudo, lia jornal, lia revista, eu gostava de escrever. Então eu convivi com pessoas que gostavam desse universo da leitura. Isso foi muito importante para a minha formação, né? Agora, eu fui me aprimorando, né? Porque nas escolas onde eu estudei, havia concurso de paródia, havia concurso de composição, não era nem redação, era composição, né? E como eu gostava muito, eu participava de tudo. Quando você percebeu que tinha uma voz poética e se assumiu poeta? A voz poética eu percebi na minha adolescência. Eu diria que na passagem da adolescência para o adulto, né? Porque aí, como eu sempre gostei de falar a poesia, né? Eu fui vamos assim dizer, ficando cada vez mais sem vergonha, né? Eu fui me despudorando, eu fui me despojando, né? E comecei a perceber até pelo timbre da minha voz, né? Porque eu tenho uma voz altissonante, né? Uma voz impositiva, até porque eu também sou professor, né, de história, sou ambientalista, então em muitos momentos eu faço as minhas intervenções públicas, né? E aí, como evidentemente também sou grande, né? Eu tenho 1,90 m de altura, quase como um outdoor ambulante, como eu digo, né? Daí o uso da camiseta também, para chamar a atenção do público ao redor, né? Então eu fui percebendo que eu poderia, através dessas qualidades que eu tenho, de fazer essas intervenções, né? E de me fazer ouvir, né? Então eu creio que essas qualidades colaboraram bastante. O tamanho, a voz, a postura, né? Até porque eu também assimilei isso da minha condição de professor de história que sou, né? Então isso ajudou bastante. Eu amadureci na poesia quando eu li um livro do Carlos Drummond de Andrade chamado O Sentimento do Mundo. O Drummond escreveu esse livro em 1940, né? Um período emblemático da nossa história, né? Segunda Grande Guerra Mundial, Sentimento do Mundo. E eu fiquei encantado com a escrita do Drummond, né? E aí também eu tive contato com a obra do Oswald de Andrade, que foi um grande poeta da Semana de Arte Moderna, né? Com uma poesia também revolucionária, uma poesia transgressora, uma poesia mais enxuta, né? Cortando as gorduras, trabalhando com a essência, né? Então eu fiquei encantado. E a partir daí eu fui me aprimorando, né? Eu passei a ler um outro grande poeta também, tenho uma grande admiração, João Cabral de Melo Neto, né? Um engenheiro das formas poéticas, né? Tem uma obra dele fantástica, né? A Psicologia da Composição, maravilhoso, né? Uma poesia, né, bem articulada, construída, né? E aí também eu tive contato, por extensão, com os poetas concretos, né? Com os irmãos Campos, Décio Pinhatari, Ferreira Goulart. Aí eu fui me envolvendo, né, na leitura desses grandes poetas e fui percebendo o quão é possível, né, mergulhar nas infinitas possibilidades que a poesia proporciona, né?
Você teve algum tipo de apoio ou motivação para escrever poesias? Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu tive uma mãe fantástica, né? A Dona Nélida. O nome dela também é emblemático porque tem uma escritora com o nome Nélida Pinhon, né? Dona Nélida Moraes. É uma pessoa muito sensível. Quando ela percebeu que eu tinha um encantamento por esse universo, ela me abasteceu, sabe, com livros, ela fazia leitura. Eu não era nem ainda alfabetizado e ela tinha o hábito de fazer leitura. E eu acho isso extremamente importante, né? Eu acho que todas as pessoas, não apenas as mães, os pais também, porque todos são responsáveis pela educação das crianças, né? Deveriam ler mais para as crianças, sabe? Ao invés de deixar as crianças apenas tão somente entretidas com o celular, como eu vejo atualmente, isso deveria ser intercalado com leituras, sabe? E há muitos livros interessantes, livros de literatura infantil, infanto-juvenil, enfim, mas principalmente para as crianças, porque a iniciação começa com a criança, né? E começa em casa. Na verdade, a escola ela vai aparar, ou pelo menos ela tem essa pretensão, né, de aparar as arestas, mas tudo começa em casa. Quando você decidiu fazer interferência poética nas ruas? No final dos anos 70, quando estava acontecendo no Brasil uma mudança, né? Uma mudança política, principalmente, né? Eu e mais alguns colegas resolvemos nos reunir todos os sábados na Praça Afonso Pena, a gente chamava de o Canto da Cultura, e ali a gente fazia leitura de poemas para o público, né? E com o passar do tempo, nós ficamos ali mais ou menos uns 3 anos, aproximadamente, né? Todos os sábados, a partir das 10 horas da manhã, nós nos reuníamos na Praça Afonso Pena com o objetivo de ler poesia, né? E aí foi agregando. Foram vários os que nos procuravam, né? E também começaram a organizar um varal, né, de poesia. E aí músicos começaram a visitar, canto coral, né? Quando a gente se deu conta, a gente já estava no olho do furacão. Mas foi muito interessante, e a gente tem isso registrado em fotos, principalmente, né, na época. Como surgiu a inspiração para a criação do projeto O Panfletário? Então a gente conseguiu agregar, né, escritores, músicos, poetas, aos sábados na Praça Afonso Pena. E era muito interessante porque o público participava conosco e a gente conseguia fazer uma integração com o público, né? E foi quando justamente me veio, né, essa ideia de fazer os panfletos, porque o público nos circundava, né? Eu pensava comigo assim, precisava de alguma coisa para fazer com que as pessoas pegassem, né, a poesia. E aí me veio a ideia de fazer o panfleto. Que evidentemente foi uma sacada genial, porque as pessoas pegavam, né, faziam a leitura e no primeiro momento eu achava que era um santinho, né, propaganda política partidária, mas não era. Tinha uma característica peculiar, né, que é os quadriláteros de papel jornal. O incentivo ao pensamento crítico foi o grande despertar para o poeta Moraes. E no próximo bloco, você vai conhecer mais sobre quem fez história na poesia em São José dos Campos. Voltamos já! O Com a Palavra está de volta. No programa de hoje, conhecemos o trabalho do poeta Moraes, que tem despertado a consciência social. Agora, vamos conhecer também os precursores da poesia em São José dos Campos. E para quem deseja se aventurar nesse universo literário, muitas dicas vêm por aí. Com a palavra, Poeta Moraes. O que é poesia concreta e como você se encontrou nesse estilo? A poesia concreta é uma poesia fantástica, né? A poesia concreta, ela começa no final dos anos 50, num período bastante emblemático da nossa história, né? Que coincide justamente com o desenvolvimentismo do Juscelino Kubitschek,
onde aparentemente o Brasil parecia ser mais feliz, né? Foi justamente o período em que Brasília foi construída, a Bossa Nova, né? O Teatro de Arena, o Cinema Novo dando seus primeiros sinais de existência. E aí surge a poesia concreta, né? Com os irmãos Campos, o Augusto, o Haroldo de Campos, o Décio Pinhatari. Uma poesia muito diferente de tudo aquilo que até então havia sido produzido, né? Uma poesia que pensava muito a forma, uma poesia que pensava muito os efeitos visuais, efeitos sonoros, efeitos gráficos, efeitos semânticos, né? Como, por exemplo, vou citar aqui um poema do Augusto de Campos, né? O Pós-Tudo. E ele diz: quis mudar tudo, mudei tudo, agora pós-tudo, tudo mudo. Né? E afora isso, né, a visualidade do poema, as brincadeiras com as palavras, né, uma melhor distribuição, uma distribuição diferente no campo do papel, né? Ou seja, uma poesia um tanto quanto antissintática. Eu me encantei por ela e comecei também a produzir poesia concreta, né? Os sãos, sãos, ou tão sãos, não são os sãos. Os sãos são tão sãos como os não sãos dos sons. Sãos, sons, sãos. Quais são os principais temas abordados nas suas poesias? Olha, eu gosto muito de abordar a urbanidade, né? A dinâmica da urbe, né? A urbe é a nossa casa, né? Já dizia o grande poeta Charles Baudelaire que a cidade é a miniaturização do mundo. Então, tudo que a gente deseja compreender do mundo, a gente encontra no espaço urbano, né? O que também permeia bastante o meu trabalho é a pesquisa na sonoridade do poema, né? Eu gosto muito dessa musicalidade que habita o poema. Então eu procuro, trabalhar com essas variações de timbres, né, de tons. Quais são as suas obras publicadas? O meu primeiro livro é esse aqui, ó. Canção para uma Estrela. Esse livro foi lançado em 1984. Né? Os anos 80 foram anos maravilhosos, viu, gente? Foram anos assim. Esse livro aqui, ele é extremamente diferente desse aqui, porque esse aqui é o mais recente. Então, esse aqui é de 1984, esse aqui é de 2018. Então, essa poesia aqui, que está reunida aqui no Canção para uma Estrela, é uma poesia lírica. É uma poesia que eu deixo transparecer muito assim a minha subjetividade, né? É um livro que trabalha mais a questão sentimental. Agora, esse aqui é a antítese desse aqui, é o avesso desse aqui. Pelo próprio nome, né? Poemas microfísicos. São poemas assim, você não precisa de muito oxigênio para a leitura deles, né? São poemas sintéticos, eu diria que rarefeitos, você não precisa realmente muito oxigênio para lê-los. Então, são formas muito diferentes. E a minha poesia mudou muito, né? Felizmente mudou muito, porque isso é uma demonstração de que houve uma evolução, cujo objetivo realmente é chamar a atenção do leitor para as possibilidades que a linguagem poética permite. Quais poetas joseenses se destacam no cenário literário? São José é uma cidade com muitos poetas, né?
ela é mais conhecida por ser a terra de Cassiano Ricardo, né? Mas, com todo o respeito que eu tenho ao Cassiano, apesar de ter algumas divergências político-ideológicas com o Cassiano, mas eu tenho que admitir que o Cassiano Ricardo tem um trabalho muito interessante e eu particularmente gosto mais de 2 livros dele, né? O Jeremias Sem Chorar, que é um clássico dele, né? Foi produzido em 1964, e Os Sobreviventes, né? Então essa poesia é uma poesia mais experimental, uma poesia mais ousada, mais audaciosa, mais atrevida no campo da linguagem, né? Mas São José não se limita apenas ao Cassiano Ricardo, né? Até porque tem muita gente que eu fiz uma homenagem, né? Eu fui o curador dessa revista aqui, ó, Poeticidade, nome até por sinal muito interessante, né? Quem sugeriu esse nome foi a minha companheira, a Lucy, né? E aí a intenção era fazer para 20 poetas que se cansaram da condição humana e se transformaram em estrelas, né? Então, como não foi possível fazer para os 20 inicialmente, então eu fiquei com a incumbência de selecionar 5. E aqui estão grandes poetas joseenses, né? Poetas, muitos deles se radicaram em São José dos Campos e alguns nasceram aqui, né? Outro grande poeta também, esse aqui, se vivo estivesse, estaria completando 100 anos de idade. Aliás, um ano emblemático, 1922, porque esse ano que eu conheci em toda a minha vida, né? Ele era um poeta extremamente transgressor, não só na questão poética propriamente dita, mas sua vida, né? Ele era uma figura. Ele me recebia na casa dele de cueca e de touca na cabeça, para vocês terem uma noção. Eu frequentei a casa de todos esses poetas aqui. E além do Zé Omar de Carvalho, Oney Borges, outro grande poeta também de São José dos Campos, ele tinha muitas afinidades com o soneto, ele era um exímio sonetista, né? E por fim, um outro grande poeta também de São José dos Campos, o Paulo Nubili, que era físico, né? Ele era um estudioso da energia solar e fazia incursões na poesia, né? Então o Dailor era jornalista, justamente nessa revista, né, que comemorou os 50 anos da Semana Cassiano Ricardo. Essa revista, inclusive, foi lançada na Biblioteca Cassiano Ricardo. Um presente que eu quis oferecer à cidade, enaltecendo, destacando, né, essas grandes personalidades da poesia joseense. Quais são as dicas para quem gosta e quer escrever poesias? Em primeiro lugar, eu acho que é fundamentalmente necessário ler. Eu tenho para mim que toda pessoa que gosta de poesia e deseja ser um poeta, né, tem que ler bastante poesia, tem que estudar bastante poesia. O Dailor dizia isso, né? Um bom poeta é aquele que estuda poesia, né? Mais você se apropria das linguagens, mais você se familiariza com as linguagens e mais você fica apto a produzir bons poemas. Isso é fundamental. Então eu sugiro. Então é importante a leitura da poesia, é importante pesquisar os poetas, para que cada vez mais, né, a pessoa tem um bom acervo de leitura, tem uma boa bagagem de leitura, e quanto mais você vai, né, mantendo essa relação íntima com essa produção poética, mais você vai assimilando, mais você vai internalizando, correto? Essa linguagem poética. E isso te habilita a fazer bons poemas. Isso te dá mais segurança, te dá mais cancha para se aventurar nesse universo fantástico e extremamente provocador da poesia. O Com a Palavra fica por aqui. Acompanhe a nossa programação pelo canal 7 da NET, canal 9 pela Vivo TV. E para quem deseja rever esse programa e todos os outros, acesse o nosso canal no YouTube e acompanhe as nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima!